Graças a Deus. Queridos, o bispo está em viagem internacional, né, nós sabemos, e ele está pregando em outro país, em nome de Jesus, que Deus esteja também o usando grandemente naquele lugar. E Deus me deu uma direção. Nós estaremos começando uma campanha, quebra das 6 maldições de Gênesis. O que é Gênesis? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, onde tudo começou. E nós vamos ver 6 situações, circunstâncias que iniciaram lá no começo da Bíblia Sagrada, que são maldições que tentam se perpetuar, continuar nas nossas casas, nas nossas famílias, e nós vamos quebrar com essas maldições. Nessas 6 quintas-feiras, estaremos quebrando sentenças, estaremos quebrando a ação demoníaca que atua, que começou no princípio da humanidade e quer até hoje agir em lares e famílias. E eu sei que o Senhor há de trazer grande livramento, grande libertação para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. E nós vamos ter uma atitude profética nesses 6 dias. Vocês vão ver que na Bíblia, toda vez que um homem, uma família passava por uma grande batalha e a vencia, ao final da batalha, ela oferecia uma oferta ao Senhor. E nós, nessa campanha, eu quero que você, dentro do seu coração, você disponibilize esse sentimento de estar separando uma oferta ao Senhor, uma oferta alçada, e nós temos certeza, assim como Noé, quando ele saiu daquele dilúvio enorme, a primeira coisa que ele fez foi levantar um altar e ofertar ao Senhor. E todo momento forte de vitória na vida de cada pessoa, elas tinham essa atitude, que é ali a gratidão, que é realmente uma entrega. Então, o que Deus colocar no seu coração, você vai colocar como uma atitude realmente de determinação pela sua vitória. E eu creio que Deus estará quebrando essas sentenças na vida de muitas famílias no nosso meio, em nome de Jesus. Muito conhecida a passagem, vamos ver, capítulo 3, versículo 1. E o tema de hoje é a quebra da legalidade de ouvir o diabo. A quebra da legalidade de ouvir o diabo. E você vai entender já já o que o Senhor tem para nos dizer hoje. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, você pode acompanhar no telinho. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era agradável, era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim.
E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo seja para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante o dia, os dias da tua vida. Ela produzirá cardos, abrolhos, tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Até aí, amém? Feche os seus olhos, peça para Deus falar com você. Entre nessa campanha hoje, que toda maldição que iniciou lá no Éden, que toda maldição que iniciou lá no começo da humanidade, não perpetue-se na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Coloca no teu coração, em nome de Jesus, hoje, o desejo de romper, em nome de Jesus, de quebrar com toda a legalidade que foi dada lá atrás pelos nossos antepassados. Em nome de Jesus, Pai, estamos diante de Ti. Iniciamos essa campanha, Senhor, pelo poder do Teu nome. E que o Senhor, meu Pai, traga sobre cada casa aqui representada libertação, quebra de sentença de maldições, que nós vivamos o sobrenatural da parte de Deus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Todo mundo conhece essa passagem, né? Adão e Eva, o que acontece? Vocês viram o versículo 1, a serpente sagaz, astuta, se aproxima de Eva e começa a conversar com Eva. Não era a serpente, era a serpente possuída por um demônio. E é isso que nós vamos quebrar hoje. A quebra da legalidade de ouvir o diabo. Por quê? Porque Deus falava com Adão. Adão e Eva tinham acesso a Deus. Você pode ver o versículo 8, que o Senhor, o quê? Passeava no jardim na viração do dia. Então, toda tarde, Deus ia até o jardim. Põe no versículo 8, por favor. Toda tarde, Deus ia até o jardim e ele conversava ali. Quem queria, ele conversava com Adão. Se Eva quisesse conversar com ele, Eva ia conversar com Deus. Eles tinham acesso a Deus, eles tinham acesso à voz de Deus, eles tinham acesso à palavra revelada de Deus. Porém, você perceba o que ocorre na palavra do Senhor, é o que muitas vezes tem ocorrido em famílias, em vidas, muito mais nos dias de hoje. Hoje, o que mais você vê são pessoas que dizem: eu ouço vozes. Voz que me manda eu me matar, voz que eu mando eu matar alguém, voz que manda eu odiar, voz que me fala coisas, voz que me diz e me passa sensações erradas, voz que me envolvem, vozes e vozes. E esta voz do inferno falando ao homem começou lá no jardim do Éden.
E você vai ver aqui que diz, Eva estava lá em um paraíso, lugar perfeito. Eva não tinha motivo algum para reclamar de nada. Ela tinha tudo, absolutamente tudo ao seu dispor. Eva não tinha nem, há pessoas que alegam, eu saio de mim por causa da minha família. Eva nem família tinha ainda. Ela só tinha um homem que ela muito amava. Era a vida perfeita. Eva não tinha, um familiar direto ou indireto. Ela não tinha, vamos colocar como alguns dizem como problema, causador de problema. Eu faço uma loucura por interferência da minha nora, ou por causa da minha sogra, ou por causa da minha cunhada, ou por causa do meu cunhado. Não tinha ninguém. Era Adão e Eva em um lugar perfeito. Só que você vai ver que ali, em um lugar perfeito, ela se abre, não para ouvir o que Deus tinha para ela, não para manter no seu coração a palavra que Deus tinha para ela, mas Eva, ela se abre para dar ouvidos ao diabo. E eu quero que você entenda hoje a seriedade disso. Porque há pessoas que têm vivido tormentos, há pessoas que têm vivido num lamaçal, num charco de lodo, porque têm dado ouvidos a essa voz do diabo que lhes fala, que lhes impõe sentimentos, sentenças, pensamentos, ideias de dia e de noite. E foi isso que aconteceu lá no começo da humanidade. Foi isso absolutamente. O diabo foi através da serpente e começa a falar com a Eva. E começa a criar ali transtornos. Começa a colocar em dúvida as coisas de Deus. A palavra de Deus na mente da Eva. Começa a colocar diante de Eva aquilo que são dúvidas, incertezas, pensamentos contrários, e você vai ver as consequências da pessoa que dá ouvido à voz do diabo. Primeiro, diz o versículo 5, que ela foi envolvida por palavras distorcidas e destruidoras. Olha só, o diabo, ele é o quê? O pai da mentira. Então, ainda que ele pegue verdades, ele usa meias verdades, e ele distorce essas palavras, e ele começa a repeti-las em sua mente, para que você faça uma loucura, para que você se precipite, para que você cometa erros, para que você caia em ciladas. Então o diabo, ele pega coisas e ele distorce aquelas coisas e as transforma em um meio de atingir o seu coração. Olha o que ele fez no versículo 5 para Eva. Ele diz, porque Deus sabe que no dia em que comerdes do fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Então ele começa a colocar para Eva que, na verdade, ela é privada de um bem maior, ela é privada daquilo que é algo superior, porque Deus sabe que Eva, ao comer daquela árvore, ia conhecer o bem e o mal. Queridos, muita gente hoje em dia pergunta, se Deus existe, por que existe o mal na terra e Deus não faz nada? O mal, a escolha de conhecer o mal, é uma opção do ser humano. O ser humano escolheu, ele estava num paraíso perfeito, e ele escolheu, eu quero conhecer o bem e o mal. Eu não quero só o bem. Não quero só viver aqui essa vida maravilhosa. Foi uma opção do homem escolher o bem e o mal. Então o ser humano ali escolheu ver todas essas atrocidades que nós estamos vendo, todo esse mal. Ele ali, aquela decisão de Adão e Eva comprometeu a todos nós, toda a nossa linhagem. Por quê? Porque ela escolheu conhecer o mal.
Só que o diabo, ele não ia dizer para ela, olha, se você comer desse fruto, né, então você vai conhecer o lado mal, existe um lado mal da vida, né? Olha, Deus sabe que se você comer desse fruto, ele não foi falar que o lado mal era uma vida de doença, o lado mal eram assassinatos, o lado mal eram o quê? Morte, porque até então eles poderiam não conhecer a morte. Por quê? Porque você vai ver aí que no meio do jardim tinham 2 árvores. Naquele jardim, imagina um paraíso maravilhoso, e no meio do jardim tinham 2 árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Se Adão e Eva tivessem comido da árvore da vida, eles seriam eternos, viveriam eternamente no paraíso. Mas o que eles fizeram? Eles escolheram, não, eu quero conhecer o bem e o mal. Por isso que o anjo pegou eles e pôs para fora. E Deus colocou um anjo com uma espada na frente da árvore da vida eterna. Porque se depois que Adão e Eva comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles comessem da árvore da vida eterna, eles iam viver eternamente. Todo ser humano, imagina um Hitler vivendo eternamente. Imagina só os maiores psicopatas, os maiores assassinos vivendo eternamente. Era isso que ia acontecer. Por isso que você vai ver na Bíblia que Deus colocou um anjo com a espada desembainhada na frente da árvore da vida eterna, para que nenhum dos 2 tocasse naquela árvore e não comesse desse fruto. E em Cristo hoje, nós, os que formos lavados, remidos, temos acesso à vida eterna por Cristo Jesus. Mas, para você ter acesso à vida eterna, comer da árvore da vida, como está escrito no livro do Apocalipse, o que é necessário? É necessário você andar retamente com o Senhor. E então, sim, novamente, nós teremos a vida eterna. Mas eu quero dizer para você uma palavra da parte do Senhor. Presta atenção nessa legalidade. Não dê ouvidos ao diabo, porque o diabo distorce. O diabo, ele destrói, o intuito dele é esse. Às vezes ele pega meias verdades. Olha isso que aconteceu lá, foi isso, e ele vai distorcendo. Olha, às vezes até um episódio verdadeiro que você teve na sua vida, mas ele pega aquela verdade, ele distorce e ele fica repetindo na tua mente, porque ele quer te levar a um erro, ele quer te levar a uma prática errada, ele quer te levar a uma ação contrária à vontade de Deus. Então, a primeira consequência de dar ouvidos ao diabo é ser envolvido pela palavra distorcida. Eva nem imaginava que porque ela estava dando ouvido ali ao diabo, o caos que ia trazer para a vida dela. Segundo lugar, quando nós damos ouvidos ao diabo, nós passamos a ver as coisas como o diabo mostra e como ele potencializa. Olha o que diz o versículo 6. Diz então que o diabo falou, não, se você comer da árvore do bem e do mal, Deus sabe que você vai conhecer tudo igual ele, o bem e o mal. Só que ela não sabia a seriedade de conhecer o bem e o mal. E aí a segunda coisa, o diabo então, quem ouve o diabo, quem dá ouvidos à voz do diabo, vai começar a ver as coisas como o diabo quer. Olha lá o que aconteceu com Eva. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e também deu ao marido e ele comeu. O que aconteceu? Eva até então não tinha olhos para aquela árvore. Mas quando ela passa a dar ouvidos para o diabo, ela passa a ter o quê? A ter uma visão diferente daquela árvore. Vendo a mulher que a árvore era boa, agora ela passa a ver que essa árvore é boa, hein? Essa árvore aí é boa para se comer. Essa árvore aí é agradável aos meus olhos. Olha só, e tem muita gente que está vivendo isso.
O diabo está lá e ele fala na sua cabeça, e coisas que você nem pensava, você passa a pensar. Coisas que você nem precisava, você passa a externar, dizendo que você precisa agora, que é de imediato. Coisas que nem são para a sua vida, mas porque o diabo começa a falar ao seu ouvido, o diabo traz à tona e você começa a fazer questão de coisas. E você passa a se tornar uma pessoa insatisfeita com a vida. Você passa a se tornar uma pessoa questionadora, infeliz. Por quê? Porque o diabo ficou lá trazendo o que? A cobiça dos olhos, a soberba da vida, e você fica lá e começa o quê? A potencializar, e começa a ver as coisas como o diabo quer. E você passa a ver o quê? As coisas não são tão boas como você acha. Ou a situação, a grama do vizinho é mais verde, já viu isso, né? Ou a situação tal é importante. Ou eu preciso disso, é isso que eu quero, e se eu não tenho isso eu sou infeliz. E há muitas pessoas que passaram a ver as coisas como o diabo quer. Então ela só vê aquilo que é o mal na sua casa. Olha, você vê que você é uma pessoa infeliz. Você vê que você nunca foi feliz na sua vida. Você vê que, olha, do que valeu sua vida? Como o caso de uma família que eu acompanhei. A pessoa é super estabilizada na vida em todos os sentidos. Uma funcionária pública, próspera, cresceu, formou os filhos e alcançou tudo que queria, os carros, as casas, e depois entrando na vida, ela estava totalmente fragilizada, dizendo: eu sou uma fracassada, eu sou a pessoa mais infeliz desse mundo. E eu dizia: olha para a sua vida, você tem absolutamente tudo que você precisa, você tem tudo que você buscou, mas ela não conseguia enxergar aquilo que Deus lhe deu, aquilo que é bom na sua vida. Por quê? Porque quando você passa a dar ouvidos para o que o diabo diz, o diabo começa a distorcer a sua mente, a sua visão, e você passa a enxergar as coisas também como ele quer. Então ele passa a fazer o quê? A fazer você enxergar a tua vida totalmente o quê? Como algo que não é o ideal. Não é o suficiente. E você se torna uma pessoa infeliz, uma pessoa insatisfeita, uma pessoa amarga, uma pessoa enferma de alma, porque simplesmente não consegue ver a mão de Deus na sua vida. Por quê? Porque está dando ouvido ao diabo. O que a Bíblia diz? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você dá ouvidos à voz de Deus, até no meio da tempestade, você procura um fecho de luz para dar glória a Deus. Se você dá ouvidos à voz de Deus, até na maior dificuldade, como diz a Bíblia: ainda que eu passe no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Então, quando você está ouvindo a voz de Deus, o teu coração está cheio de fé, então você consegue ultrapassar tudo, você consegue ver beleza, você consegue ver graça, você consegue ver a mão de Deus, o favor de Deus. Mas quando você está ouvindo a voz do diabo, nada te satisfaz, ninguém é suficiente. Por mais que as pessoas tentem, por mais que as coisas estejam até andando ao teu favor, você não consegue enxergar, porque a voz do diabo, ela distorce aquilo que é a sua compreensão. Mas hoje, em nome de Jesus, toda a legalidade de ouvir a voz de Satanás e não dar crédito à voz do teu Deus, o teu Deus que tem te dito: eu estou no controle, eu estou na frente, eu estou agindo, estás tudo sobre ao comando da minha palavra. Toda legalidade que te impede de ouvir a voz de Deus vai cair por terra hoje neste lugar, em o nome do Senhor Jesus, e você vai passar a enxergar os campos verdejantes, e você vai passar a enxergar o braço forte do Todo-Poderoso na tua vida, e você vai passar a enxergar que o que você tem é o suficiente, porque Deus há de suprir todas
todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus é suficiente na tua vida. Deus está com você. Em nome de Jesus. Terceiro lugar, o que diz a palavra do Senhor, que quem dá ouvidos à voz do diabo, ele passa a desenvolver desejos e cobiças, instigado pelo inferno. Olha só o que aconteceu com Eva. Ela passou a achar o quê? Versículo 6, que a árvore era desejável. Olha lá a parte B, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Então a Eva, o que aconteceu? Ela passou a ver e a desenvolver desejos e cobiças instigado pelo inferno. E ela passou a desejar aquilo. Ela passou a achar que aquele fruto era algo desejável. E há pessoas que têm desejado o quê? O mal. Há pessoas que têm desejado a morte. Há pessoas que têm desejado o suicídio, queridos. Há pessoas que têm desejado aquilo que é o transtorno, um desequilíbrio. Há pessoas que têm desejado uma vida extraconjugal. Há pessoas que têm desejado viver num lamaçal de pecados. Há pessoas que têm desejado, queridos, viver e se entregar a uma vida de vícios, viver embriagados, viverem entorpecidos, e aquilo que o inimigo coloca como algo desejável diante dos seus olhos, que nem é algo que você precisa, nem é algo bom para você, nem é algo necessário para a sua vida, mas quando você dá ouvidos à voz do diabo, queridos, é difícil alguém dar conta de você. É difícil alguém conseguir te satisfazer, porque aí sua família não te satisfaz mais, seu esposo não te satisfaz mais, os seus filhos não te satisfazem mais, o teu emprego não te satisfaz mais, tudo que você tiver não te satisfaz mais, porque o diabo sempre vai estar colocando para você uma outra opção, que aquilo sim é o mais desejável, e ele coloca aquilo como uma visão para você, como algo que é para você sim viver aquilo que você almeja e é privado, mas está quebrado da tua vida hoje, em o nome do Senhor Jesus. Todo desejo e cobiça instigado pelo inferno está quebrado da tua vida em nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas têm sacrificado sua família, quantas pessoas têm sacrificado seu ministério, quantas pessoas têm sacrificado a própria vida, deslumbrando uma ilusão, e quando cai em si, tudo desaba, porque era mero engano, era mera ilusão, era mero lamaçal de pecado. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai desejar o que Deus tem para a sua vida, você vai amar o que Deus te deu, você vai cuidar do que Deus tem te entregado, e você vai dar o seu melhor por aquilo que está ao alcance das tuas mãos, em nome de Jesus. E Deus vai te honrar, e Deus vai te abençoar, e Deus vai te prosperar, e Deus vai abençoar os frutos das suas mãos, porque você não é um ingrato que não enxerga o que tem, mas é alguém que sabe valorizar o que vem das mãos do Senhor para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Imagina só, queridos, Eva tinha tudo. Ela ia lá, ela podia comer uma melancia. Se fosse minha mãe ama melancia, ia viver lá comendo melancia, né? Ela podia ir lá comer a melancia dela, podia ir lá pegar o kiwi, podia ir lá pegar a maçãzinha. Ela tinha absolutamente tudo, a banana. O que ela quisesse de frutas, de coisas realmente úteis. Mas não estava suficiente. Não era suficiente para a alma dela. Por que não era suficiente? Porque ela estava ouvindo a voz do enganador, a voz do derrotado, a voz daquele que um dia se ensoberbeceu contra Deus também e achou que não era suficiente o que ele tinha. Foi assim que ele agiu lá no céu, Satanás. Diz que Satanás, ele era um anjo de luz, ele era um querubim da guarda.
Ele tinha o brilho, queridos, o brilho dele se comparava ao brilho das pedras. Ele andava entre pedras, ele era alguém realmente muito formoso. Só que isso não foi suficiente para ele. Chegou uma hora que ele falou: eu quero ser como Deus. Eu quero sentar no lugar de Deus. E é isso que ele quer causar nas pessoas. Um sentimento de insatisfação. Um sentimento, de irritabilidade. Um sentimento de rebeldia. Um sentimento realmente como aqui ocorreu, de engano, de ilusão, de ingratidão. E por mais que Deus faça, e por mais que Deus dê, e ainda que você diga: eu quero isso, aí passa o tempo, vem a luta, e você consegue aquilo. Mas eu quero aquilo. Aí depois que você conseguiu tudo que você quer, aí você então: que vida infeliz, que vida, não era essa vida que eu queria. Está quebrado da tua vida todo espírito de Lúcifer. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus da sua casa, dos seus filhos, dos seus netos. Espírito de Lúcifer, saia. Espírito de ingratidão, saia em nome de Jesus. E você dá, e você faz, e você se esforça, mas nunca é bom o suficiente para ninguém. Mas o sangue de Jesus tem poder na tua vida, e essa legalidade de ouvir o diabo vai sair da sua casa. Você vai ouvir a Deus, você vai ouvir a promessa de Deus, você vai se alimentar da glória de Deus, você vai ser uma pessoa abençoada, feliz, realizada, satisfeita, cheia de fé, porque Deus tem agido na tua vida, e o mais Ele fará em nome de Jesus. O mais Ele fará. Não está tudo perfeito, não se preocupa não, o mais Ele fará. E quando vier a voz do diabo, você vai ver como Jesus tratou a voz do diabo. Porque quando Pedro veio até Jesus, falar para Jesus: olha, não precisa morrer por isso não, não sofre por essa situação não. O que Jesus fez? Falou: arreda-te, Satanás. Falou para Pedro. Coloca aí o versículo, por favor. Mateus 16, 23. Queridos, Satanás, ele não vai falar só através da serpente. Às vezes é uma pessoa próxima. Olha aí. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Amém? Então você precisa ter discernimento. Quando vem a voz do diabo, só para te abater, só para matar sua fé, só para te afastar do propósito, só para te colocar sentimentos de fracasso, de infelicidade, de tristeza, colocar na tua mente sentimentos de frustração, em nome de Jesus, cala a boca, Satanás, sai! Essa é a verdade. Mas há pessoas que são portas abertas, e elas se permitem, e o inimigo vai falando, e ela tem tudo para ser bênção, tem tudo para ser feliz, tem tudo para ser alegre, mas não consegue. Por quê? Porque está o diabo lá falando: é isso, olha aqui, olha isso aqui, olha isso. Então o que acontece? O diabo começa a desenvolver essas cobiças, instigado pelo inferno. Quarto lugar, o inimigo começa a te levar a ter ações que comprometerão sua vida e sua família para sempre. Então a pessoa que dá ouvido ao diabo, olha que coisa, ela começa a enxergar as coisas como o diabo quer, nada está bom, tudo está errado, podia ser melhor, mesmo que ela estivesse num paraíso. Lembre-se, Eva estava num paraíso. Ela começa a desenvolver desejos, cobiças por coisas do inferno, instigadas pelo inferno.
E quarto, ela passa a ter atitudes que comprometem aquilo que é sua vida e sua família. Gênesis 3, capítulo 6, versículo 6, 3, 6. Todo mundo sabe o momento em que ela o quê? Tomou da fruta, deu para o marido e comeu. Então, você primeiro vai ouvindo. O diabo vai manipulando sua mente, suas emoções. Aí, então, ele começa a gerar em você, né, uma distorção da visão. Nada está bom, nunca deu certo, tudo está errado. Aí ele começa a te dar vontade, desejos e cobiças por coisas que são infernais. Era melhor eu morrer, era melhor nunca eu ter construído minha família, era melhor eu nunca ter tido filho, era melhor eu não ter me formado, era melhor isso, era melhor... Aí você começa a enxergar as coisas tudo distorcido, e aí ele te leva a ter a ação que vai comprometer sua vida, sua família para sempre. O que ela fez? Pegou do fruto, deu para o marido. O que aconteceu? Toda a linhagem deles ficou comprometida para sempre. Entenda, o alvo do inferno não sou só eu, não é só você, mas tudo aquilo que você geneticamente representa, tudo aquilo que você influencia as pessoas. Quanto mais o seu poder de influência, quanto maior for, mais realmente você é um alvo em potencial. Por quê? Porque o objetivo dele é influenciar gerações, é influenciar, porque hoje pagam milhões para um influencer boçal, um influencer que fique falando nada com nada, que fique mostrando o máximo daquilo que é uma falta de consciência, uma insanidade, uma loucura, palavrões. Por que pagam milhões para pessoas como essas? Para que elas influenciem gerações e gerações. Então o inimigo, ele não quer só comprometer você, ele quer que você desse fruto contaminado, desse fruto da desobediência, desse fruto seu da insatisfação, esse seu fruto de ingratidão, você dê para os seus ao seu redor. Ele quer que você sirva a todo mundo, e você comece a envenenar todo mundo, como nós vimos aqui o que é a amargura. Não deixeis nenhuma raiz de amargura penetrar no vosso interior, para que ela não contamine a você e atinja todos ao teu redor. Então o inimigo quer isso. Ele não é só você, não é só te amargurar, não é só te consumir emocionalmente, espiritualmente. Ele quer que você dê o fruto aos outros, e você começa a dar a acidez aos outros, e você começa a dar aquilo que é a raiva aos outros, e você começa a dar aquilo que é o nervosismo, a sua insatisfação, a sua crueldade, a sua antipatia, e você vai dando, e você vai fecundando, você vai fermentando aquilo, até gerações e gerações e gerações. Mas hoje a palavra de Deus para nós, ela quer quebrar esse ciclo de maldições. O Senhor quer interromper, que seja interrompido hoje, que seja interrompido agora, que seja estancada essa hemorragia da tua vida, da tua família, que cesse agora esse ouvir a voz do diabo, e que comece agora o tempo de ouvir em obediência a voz do Senhor teu Deus, que te chamou pelo teu nome e te disse: não temas, eu estou contigo, não te assombres, eu te ajudarei, eu te tomo pela tua mão direita e eu te digo: eu te ajudo, diz o Senhor. É a esse Deus que nós damos glória, é a esse Deus que nós servimos, e a esse Deus, é a esse fruto de graça que nós daremos aos nossos familiares, aos nossos amados. A nossa família é esse fruto de graça, de amor, de misericórdia, que nós distribuiremos aos que estão ao nosso redor, em o nome do Senhor Jesus. Amém? E quinto e último lugar, quando você dá ouvidos à voz do diabo, o que ocorre? Versículo 8 a 10. Você passa a fugir e se afastar da palavra e voz de Deus. Olha que coisa, né?
quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha que coisa. Agora, eles fogem, eles se escondem da voz de Deus. Quantas pessoas vocês vão ver, quando elas se envolvem em um laço do pecado, em um laço do diabo, elas chegam a dizer: não, eu nem vou na igreja, porque eu sei o que Deus vai falar e eu não vou abandonar o meu pecado, eu não vou abandonar minha prática, então eu nem vou. Elas passam a fugir da voz de Deus. E foi isso que aconteceu. Quando você dá ouvidos à voz do diabo, você passa então a querer distância da voz de Deus, porque a voz de Deus vai te cobrar sanidade. A voz de Deus vai te cobrar responsabilidade. A voz de Deus vai te cobrar mudanças. A voz de Deus vai te cobrar limpeza. A voz de Deus vai te cobrar libertação, transformação. Então a pessoa passa a fugir da voz de Deus, porque na verdade ela se deixou emaranhar por aqueles sentimentos, por aqueles pensamentos, por aquela voz contrária que embaraçou sua mente, embaraçou seus ideais, embaraçou toda a sua ideia de vida. Então agora ela está ali, num grande moinho, ela está ali embaraçada, mas em nome de Jesus, a Bíblia diz que em nome de Jesus, assim como os discípulos, para eles seguirem Jesus, diz que eles deixaram as suas redes, eles estavam lá desembaraçando a rede. Jesus chama eles deixam as redes e seguem a Jesus. E a palavra do Senhor hoje para você, para nós deixe esses embaraços, deixe essas confusões mentais, deixe esses transtornos, deixe essas ideias perturbadas, deixe essas loucuras, esquizofrenias, deixa tudo isso e me segue, diz o Senhor. Deixa toda essa antipatia, deixa todo esse abatimento, esses neurônios agitados, deixa tudo isso e me segue. Eu sou a voz que endireita os teus caminhos, eu sou a voz que aplana os teus caminhos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor Jesus. Deixa tudo isso de lado, para de fugir, para de se esconder da voz de Deus, mas se abra diante do Senhor e fala: Senhor, eis-me aqui. Meu Deus, olha o meu estado, olha a minha situação, olha a minha mente, olha meu coração, olha a minha alma. Meu Deus, olha todo o embaraço. Mas a Bíblia fala: deixando o embaraço, o pecado que tão de perto nos assedia, prossigamos para o alvo daquilo que é a nossa salvação em Cristo Jesus. E eu quero dizer sobre a sua vida hoje, Deus quer que você faça ecoar a voz dele na sua vida, e que hoje você passe a neutralizar, você passe a desligar a voz do diabo que te atormenta, que te fermenta, que te transtorna, que te afasta da verdadeira comunhão. O Senhor te chama para um novo tempo em nome de Jesus. Amém? Não há mais tempo para remontes, não há mais tempo para aquilo que são ressentimentos, amarguras, doenças da alma. Quando você encontra-se com a voz de Jesus, Jesus é o verbo, ele ordena: levanta e anda, a tua fé te salva. E que você possa hoje, em nome de Jesus, lá no seu quarto, lá na sua cômoda, lá na sua cama, no seu sofá, na sua sala, na sua cozinha, eu não sei quais são os lugares onde o diabo mais fermenta e atormenta a tua mente, mas que você possa desligar essa pilha hoje, você possa silenciar essa voz hoje, e você possa ligar, entoar
um cântico novo, colocar lá até um louvor mesmo, naquele lugar onde você era mais perturbado, naquele lugar onde você mais pensou em morrer, naquele lugar onde você mais pensou em abandonar sua casa, naquele lugar onde você mais pensou em fugir, em situações erradas, em loucuras, naquele lugar você vai entoar a voz do Senhor, porque o Senhor te encaminha, o Senhor tem um caminho perfeito para a tua vida, e Ele vai te conduzir aos pastos verdejantes, em nome do Senhor Jesus. Amém? E agora, para nós encerrarmos, Levítico 26:3, você vai ver o que é ouvir a voz de Deus. O que acontece quando você ouve a voz de Deus? Levíticos 26:3. Olha só que lindo. Se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, a terra dará sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra. Deitar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Pode seguir, 10. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho, fartura. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Se você dá ouvidos à voz de Deus, você terá paz, você terá segurança, você vai dormir em paz. Você vai dormir em paz, e os inimigos cairão diante de você. O Senhor vai prosperar o fruto do seu trabalho. Deus vai andar no meio da sua casa, da sua família, e você será o povo de Deus. Olha a diferença. Agora, quando você dá ouvido ao diabo, você não tem paz, você tem tormento, perturbação. Você é inseguro, há síndromes de pânico, há síndromes. Por quê? Porque o inferno alimenta a mente com transtornos, mas Deus está dizendo: dá ouvidos à minha voz, dê ouvidos à minha palavra, e você habitará em paz, você viverá em paz, você dormirá em paz, e todo inimigo cairá diante de vós, em nome de Jesus. Amém? E nós vamos ficar em pé agora e nós vamos orar. E hoje é o primeiro dia. Hoje nós vamos quebrar essa legalidade de dar ouvidos ao diabo. Você vai quebrar da sua vida hoje. E você vai colocar diante do Senhor, em nome de Jesus, sua vida, sua casa, sua família. Você vai colocar diante de Deus os seus amados. Todo transtorno vai sair da sua casa em o nome do Senhor Jesus. Que saia da sua casa, que saia da sua família, todo transtorno, todo tormento, toda loucura, toda insanidade, toda perturbação, todo espírito de suicídio, espírito de morte, pânico, ingratidão, rebelião, em o nome de Jesus. Potencialize a voz de Deus na tua mente, na tua alma. E você vai sair daqui carregando essa palavra. Em nome de Jesus, carregando essa palavra.
Comece a falar com Deus agora. Comece a colocar diante do Senhor. E nós vamos ter uma quebra já já. Em nome de Jesus, dessa maldição de ouvir o diabo. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos diante de Ti. E eu quero apresentar cada pessoa que está neste lugar, Senhor. Tu deste esta palavra, meu Deus. E a Tua palavra é verdade. O Senhor é o Deus que nos salva. O Senhor é o Deus que nos chamou. O Senhor é o Deus que tem abençoado esse povo, Senhor. O Senhor é aquele que tem um bom caminho para os seus. Senhor, em nome de Jesus, nós em nome de Jesus expulsamos a serpente do nosso meio. Nós expulsamos a serpente em o nome de Jesus, que quer gerar insatisfação, que quer gerar amarguras, que quer gerar danos nas casas, nas famílias. Nós expulsamos a serpente em o nome de Jesus, que quer colocar nesse coração a ingratidão, que quer colocar nesse coração a raiva, a ira, o ódio, a tristeza, a amargura, os remontes, as deformações. Nós expulsamos, arreda Satanás em nome de Jesus, arreda em nome de Jesus todo espírito de ingratidão, em nome de Jesus, todo espírito de dúvida, todo espírito questionador, que quer jogar essa pessoa contra Deus, que quer fazer essa pessoa se sentir abandonada, infeliz, inferiorizada, triste, incapacitada. Não, Senhor, o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. O Senhor é o que supre toda a nossa necessidade em glória. Essa pessoa tem o que ela precisa. Essa pessoa, meu Pai, ainda que passando por dificuldades, ela tem tido a força, ela tem tido a condição, ela tem tido a capacitação. Quantas vezes ela pensou que ia naufragar, que não ia conseguir, e ela conseguiu. Ela conseguiu, meu Deus, porque fazia parte do projeto do Senhor. Até essa luta na vida dela, até essa situação, meu Deus, está sob o seu controle. O Senhor não tem abandonado, o Senhor não tem desamparado, o Senhor não rejeita os seus. Tira agora, meu Deus, a escama dos olhos. E tudo que era laço maligno caia por terra. Tudo que era feitiço, encantamento caia por terra. Tudo que era engano das trevas caia por terra. Em nome de Jesus, faça essa pessoa enxergar a glória de Deus, a mão de Deus na vida dela, a mão de Deus cuidando, a mão de Deus provendo, a mão de Deus livrando. O Senhor tem estado no meio de nós, o Senhor tem estado nessa família, o Senhor tem agido, tem livrado, tem cuidado, tem amparado, tem consolado. Cala agora essa serpente em nome de Jesus. Cala agora essa serpente que tem te lançado contra Deus, que tem matado a tua fé. No Deus que te ama, no Deus que te salvou. Cala agora essa serpente. Porque o Senhor tem sido fiel na tua vida. Deus tem sido fiel, Ramacas. Ele tem sido um pai. Cala essa serpente. Eu não tenho vos abandonado nem desamparado. Diz o Senhor.
Rei alamana que a sol de calamacharamaras. Oh, recalamaçou, decanta. Ah, em nome de Jesus, abandona, rompe. Ah, faça como Paulo, chacoalha o veneno dessa serpente, chacoalha, e em nome de Jesus, honra e exalta o nome do teu Deus. Honra e glorifica o nome do teu Deus, porque grandes coisas Ele tem feito, porque grandes coisas Ele tem intervido ao teu favor, e até aqui o Senhor tem cuidado de vós. Oh, recalamaçou de cantaramalás, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão e repita comigo essa oração. Em o nome de Jesus, eu quebro agora toda influência do diabo na minha casa, na minha família. Em o nome do Senhor Jesus, eu desligo essa legalidade do diabo falar, influenciar os sentimentos, as emoções da minha casa, da minha família ou no meu coração. Eu calo agora, ordeno que se cale. Satanás, cala-te em nome de Jesus, porque há uma voz que dirige a minha vida, e a voz de Deus, a voz de Deus guiará os meus passos, me dará vida, me dará força, me dará fé, me dará ânimo e me dará vitória. Toda a minha casa está debaixo da palavra do Todo-Poderoso. Entrego toda a minha vida, toda a minha família, em o nome de Jesus, que seja guiado pela voz do bom pastor, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? Está ligado na sua vida em nome de Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluias. Glórias a Jesus. Eu quero, por favor, que você pegue na sua cadeira esse envelope azul. Nós vamos consagrar a nossa oferta, o nosso dízimo diante do Senhor. Em nome de Jesus, graças a Deus. No dia 20 nós pagamos nosso aluguel, nosso IPTU em dia para a honra e glória do Senhor. Amém? Só que é como na sua casa, né? Começa tudo de novo. E nós vamos colocar nossos dízimos, nossas ofertas na casa de Deus, para a manutenção da casa do Senhor. Amém? Erga ao alto sua mão. Senhor, eu quero abençoar a vida financeira dos teus servos. Tu prometeste na tua palavra, Senhor, que tu escancaras as janelas dos céus sobre os que dizimam e ofertam na tua casa. Escancara mesmo, Senhor, a janela dos céus. Porque quanto a Satanás, nós o pisamos em nome de Jesus. Quanto a voz de Satanás, nós a calamos em nome de Jesus. Nosso comprometimento é com Deus que criou os céus e a terra. É do Senhor que nós esperamos graça. É do Senhor que nós esperamos milagre. É do Senhor que nós esperamos sinais, prodígios, maravilhas, prosperidade, cura, libertação. É só do Senhor. Os nossos olhos estão postos nos céus, aguardando a providência divina.
divina. Nós não temos comprometimento com nada que seja do inferno, e nós nos ligamos a Ti, Deus vivo e todo-poderoso. Reina nessa casa, meu Deus, com prosperidade, com riqueza, com fartura, com abundância, com paz. E derrama, Senhor, bênçãos sem medidas sobre cada um que cuida das suas casas, da sua casa, meu Pai. Cuida, meu Deus, 100 vezes mais da casa dos teus servos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Podeis assentar. Quem trouxe o seu dízimo ou oferta, por favor, traga o gasofilácio, ou você pode nos ajudar também através do digital. Amém? Graças a Deus. Nós estamos com 2 visitantes hoje. Glórias ao Senhor. O seu Armando e a dona Aparecida, né? Glória a Deus. Sejam bem-vindos, viu? Deus te abençoe. Amém. Deus maravilhoso. Deus poderoso, é o culto ao nosso Senhor, o teu Deus também, né? Glória a Deus. Vamos ficar em pé e vamos encerrar, amém? Erga a tua mão ao alto, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te leve em paz debaixo da palavra dEle, e que a palavra do Senhor te guie por todos os dias da sua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Um abraço. Vão com Jesus. Deus abençoe. A paz. Dê um abraço no seu irmão. Amém.